Olá, seja bem-vindo em mais uma aula. Se você não me conhece, eu sou o professor Dr. Odilon Abraim, sou profissional de educação física e o bate-papo de hoje é sobre sedentarismo. Será que é o mal do século? Mas antes, um recado muito importante para você apertar esse botão vermelhinho aqui, se inscrever no canal, não custa nada e você vai ajudar demais o meu trabalho. Vamos falar agora do conteúdo da videoaula de hoje. O que é o sedentarismo? Quais os riscos para o sedentarismo e as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde, para a atividade física. Falando agora sobre sedentarismo, existe muita confusão e muitas pessoas entendem errado. Mas o que é o sedentarismo, Odilon? É aquela pessoa que não realiza o mínimo de atividade física para a manutenção das funções fisiológicas. Então, eu vou repetir. É aquela pessoa que não realiza o mínimo de atividade física para a manutenção das funções fisiológicas. A gente deve entender que o nosso genoma ele foi programado para fazer atividade física. Inclusive, existe até uma seleção natural e somente as pessoas que tinham força, velocidade, resistência conseguiam perpetuar seus genes. Simplesmente porque se você fosse uma pessoa sedentária, uma pessoa com sobrepeso ou obesidade, dificilmente você viveria na época Neandertal. E esse é um ponto interessante. O nosso genoma ele foi programado para fazer atividade física. E aí, com a Revolução Industrial, as pessoas reduziram em avanço da tecnologia, começaram a reduzir o nível de atividade física, começaram a surgir doenças crônicas que antigamente tinham menor prevalência. Um exemplo, diabetes, obesidade, dislipidemia, doença arterial coronariana. Por isso que muitos pesquisadores consideram o sedentarismo o mal do século. E curiosamente, muitas pessoas entendem errado. Elas acham que o sedentarismo é a pessoa que se alimenta errado, é a pessoa que tem alguma doença crônica, e não é isso. Sedentarismo está interligado diretamente com o nível de atividade física. Agora, lógico, a maioria das pessoas que são sedentárias, elas têm uma grande tendência a ter uma má alimentação e alguma doença crônica. Existem vários estudos indicando que o sedentarismo é um grande gatilho para o aumento de doenças crônicas. Essa frase eu escutei em um congresso, não lembro agora o autor, mas ela gerou muito impacto na minha vida e eu resolvi aqui compartilhar com vocês. Olha que forte. O sedentarismo é uma condição no qual deixamos de estimular a principal glândula do corpo humano, que é o músculo. Isso é muito forte porque quando você está sedentário, você não está estimulando o seu aparelho locomotor. E o músculo hoje ele tem uma função secretora, ele é considerado um órgão endócrino. Tanto é que quando nós realizamos atividade física, nós expressamos substâncias bioativas que têm efeitos pleiotrópicos, chamadas de miocinas. Por isso que é muito importante que nós façamos o mínimo de atividade física. Inclusive, várias doenças estão correlacionadas com o comportamento sedentário. Um exemplo, diabetes, obesidade, dislipidemia, que a gente considera hoje de doenças hipocinéticas, que elas são mais prevalentes em decorrência do comportamento sedentário. Ou seja, as pessoas hoje se movimentam menos, estão apresentando mais precocemente essas doenças. Tanto é que nessa imagem aqui a gente consegue observar que o homem ele vai meio que se curvando, porque até o nosso trabalho e o nosso lazer, eles podem ser predominantemente sedentários. Tem pessoas que passam 8 horas em frente ao computador. Nosso lazer, ficar assistindo Netflix, sentadinho, deitado. Existem até poltronas hoje no cinema que a pessoa fica deitada. Outro lazer, que é sedentário, fica sentado num bar, só tomando a birita, a cachaça. E antigamente as pessoas se movimentavam muito mais. E a gente foi evoluindo e o nível de atividade física está declinando cada vez mais. Esse é um artigo bem interessante que a gente publicou esse ano, que o genoma humano ele foi programado para fazer atividade física e a nossa preocupação aconteceu principalmente do pico da pandemia, que as pessoas ficaram ainda mais sedentárias. Tanto é que nós estamos tendo um boom de doenças crônicas e doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade. A gente tem que entender que a atividade física não é só para o aparelho locomotor, ela é importante para a função cognitiva, para o miocárdio, gerar efeito de cardioproteção, para o sistema vascular, efeito de ateroproteção ou efeito ateroprotetor, efeito teloprotetor, que faz referência aos telômeros.
Então não é somente para o músculo ou o aparelho locomotor. Pode ter um efeito também de proteger nossos pulmões, sistema cardiorrespiratório, até o próprio sistema imune. Essas recomendações que eu vou mostrar para vocês agora com relação ao nível de atividade física, elas foram publicadas agora em 2020 e foi traduzido para o português e são recomendações da Organização Mundial da Saúde. E o primeiro ponto são as crianças. A recomendação vigente hoje é que crianças realizem cerca de 60 minutos de atividade física por dia. Lembra que a criança ela gosta muito da ludicidade, do brincar, do jogar, e ela precisa se movimentar, até porque tem uma questão aí de maturação e de crescimento. Então, 60 minutinhos todo dia de atividade física. E, se possível, pelo menos 3 vezes por semana, atividades mais moderadas ou vigorosas, preferencialmente, para estimular aí também o aparelho locomotor. Quando a gente fala de adultos, as coisas começam a mudar. Observem que antigamente a recomendação eram de 150 minutos de atividade física por semana. Eles até aumentaram de 150 a 300 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana. Se você quiser fazer uma atividade mais vigorosa, a recomendação vigente são de 75 a 150 minutos de atividade física vigorosa. E é importante que nós façamos o complemento com atividades de força para estimular o aparelho locomotor, estimular a densidade mineral óssea, o aumento de massa muscular, estimular os osteoblastos, isso é importante. E eles elencaram aqui pelo menos 2 vezes por semana. E se você quiser mais benefícios para a saúde, olha que interessante, você pode sim realizar mais de 300 minutos de atividade física de intensidade moderada por semana. Existe uma relação que a gente chama de dose dependente. Quanto maior a dose, normalmente maior o benefício. Lógico que existe um platô. Não adianta também você realizar no limite o excesso de atividade física achando que você vai ter mais benefícios. Não funciona assim. Mas eu diria que hoje o grande problema não é a hipercinesia. Hoje o grande problema é a hipocinesia, é o sedentarismo. Por isso que eles elencaram que você pode sim realizar mais de 300 minutos de atividade física por semana. Falando agora dos idosos, idoso também tem que realizar atividade física e a recomendação de 150 a 300 minutos de intensidade moderada. Se ele quiser fazer uma atividade mais vigorosa, de 75 a 150 minutos. E é muito importante que o idoso também complemente com atividade de força e atividade de equilíbrio, equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico, o próprio treinamento de força. Inclusive, eu sempre brinco em sala de aula que a base, quando eu falo de terceira idade, é o treinamento de força por conta das alterações que acontecem no envelhecimento. Perda seletiva, fibra de contração rápida, o idoso ele perde muita fibra de explosão, então ele tem que fazer musculação, ele é propenso a sarcopenia, ele é propenso a distúrbio do metabolismo da glicose. Nesse caso, musculação é uma atividade fundamental ou uma atividade que estimule a síntese de proteínas. E também quando nós falamos aqui de atividade física, como eu disse, ela tem um efeito pleiotrópico, ela pode reduzir a inflamação clínica de baixo grau. E o detalhe é que hoje muitas doenças, elas têm um gatilho de inflamação e dano oxidativo. Aí a pessoa não cuida, continua na sacanagem. Ai, meu Deus! Continua com uma má alimentação, com sedentarismo. Chega uma hora que essa conta chega. Ela fica mais inflamada, mais de dano oxidativo, dano endotelial, e aí vão começar a aparecer as doenças crônicas. Curiosamente, quando você é mais ativo, você reduz essa inflamação subclínica. A atividade física também tem uma relação com dano oxidativo, que é o famoso efeito antioxidante quando você realiza atividade física. Reduz o risco de um evento coronariano. Lembra que a atividade física tem um efeito de cardioproteção, vai proteger o seu coração. A única exceção é se você estiver apaixonado. A atividade física tem efeito cognitivo, pode aumentar algumas áreas interessantes aí do sistema nervoso, como o hipocampo, que tem uma relação com memória, estimular a neuroplasticidade, neurogênese, que é a formação de novos neurônios, sinaptogênese, novas sinapses, muito importante, pensando em função cognitiva.
Atividade física, se você fizer em ambiente aberto, pode estimular a exposição solar, captação de vitamina D. É importante para reduzir o nível de estresse quando você está no ambiente. Um exemplo, natureza. Isso também faz diferença na nossa saúde e qualidade de vida. E não menos importante, a atividade física tem uma relação com socialização, reduz estresse. Bem, eu não sei se vocês sabem, mas eu atendo particularmente pessoas idosas. E eu marco com eles, olha, vamos treinar 8 horas da manhã. Quando dá 7 horas, eles já chegam, já estão lá para fazer a famosa resenha, aquele bate-papo. E esse aspecto social é fundamental. Quando a gente termina um projeto, eles fazem aquela festinha, levam um bolo, levam creme, levam panetone, é uma festança só. Eles adoram o contato social e a atividade física pode sim proporcionar isso. E eu tenho certeza que se você pratica atividade física em grupo, você normalmente evita faltar, você vai nas festas. É só você ver as comunidades aí do CrossFit da vida, os grupos de idosos, os grupos de asilo. Isso é fundamental também quando nós pensamos em atividade física. E a mensagem final para a gente levar para casa, que o sedentarismo é uma condição em que a pessoa não realiza o mínimo de atividade física para a manutenção das funções fisiológicas. A recomendação mais vigente para adultos de 150 a 300 minutos de atividade física de intensidade moderada. E não esqueçam que o nosso genoma ele foi programado para realizar atividade física. E eu sempre falo, a atividade física é uma necessidade fisiológica. Esse vai ser o nosso mantra. Então repita, a atividade física é uma necessidade fisiológica, igual escovar o dente, tomar banho, se alimentar. Galera, se vocês tiverem dúvidas, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer responder a sua pergunta. Se tiver alguma crítica ou elogio também, fique à vontade. Aquele abraço e até a próxima aula.